A doutrina espírita me ensinou que nada acontece por acaso. Este é o Segredos de Vidas Passadas, um espaço de análise profunda sobre reencarnação, provas espirituais e as leis eternas reveladas por Allan Kardec. Aqui, não falamos apenas de vidas passadas, falamos da evolução do espírito. Prepare-se para enxergar além do visível. Existe uma verdade que eu só consegui compreender depois que deixei a Terra, e ela foi tão forte que mudou completamente a maneira como passei a enxergar tudo. A morte não me destruiu, não apagou minha consciência e não encerrou a minha história. O que eu chamava de fim era apenas uma passagem. E foi justamente dentro daquele hospital espiritual, enquanto eu ainda tentava entender onde estava e por que continuava sentindo, pensando e aprendendo, que essa verdade começou a se revelar diante de mim. Mas o que me foi explicado depois foi ainda mais profundo, e nas próximas partes eu vou chegar ao ponto mais impactante dessa experiência. Então já aproveita agora para se inscrever no canal e curtir este vídeo, porque cada capítulo desta jornada toca perguntas que quase todo ser humano faz em silêncio, mas nem sempre tem coragem de enfrentar. Os dias naquele lugar corriam de um jeito muito diferente do que eu tinha conhecido no mundo material. Eu não saberia dizer se era manhã, tarde ou noite como na Terra, mas havia uma ordem serena no tempo, uma suavidade no ritmo de tudo, como se até o passar das horas tivesse sido libertado da ansiedade que marca a vida humana. Meu corpo espiritual já não estava tão fraco quanto nos primeiros momentos. A sensação de peso que antes me dominava tinha cedido espaço a uma leveza cautelosa, como se eu ainda estivesse em recuperação, mas já não me encontrasse quebrado por dentro da mesma forma. Eu caminhava pelos jardins, observava os outros espíritos em tratamento, escutava o silêncio pacífico daquele ambiente. Aos poucos, percebia que ali nada era improvisado. Havia cuidado. Havia organização. Havia propósito. Mesmo assim, quanto mais eu me recuperava, mais uma pergunta crescia dentro de mim. No início eu só queria alívio. Depois, eu queria entender onde estava. Mas agora, com a mente mais desperta, eu já não conseguia afastar a questão que pulsava dentro da minha consciência como uma chama. Por que tudo isso existe? Porque a vida continua depois da morte. E o que realmente acontece com cada alma quando o corpo fica para trás? Essas perguntas me acompanhavam durante as caminhadas, nos momentos de silêncio e até quando eu observava os trabalhadores espirituais atendendo aqueles que chegavam mais fragilizados. Eu via nos olhos deles algo que me impressionava profundamente. Ninguém tratava a dor do outro com impaciência. Ninguém demonstrava superioridade. Ninguém parecia ali para condenar. Havia firmeza, sim, mas misturada com compaixão. E aquilo me fazia perceber que o mundo espiritual talvez fosse muito mais vasto, mais inteligente e mais justo do que eu jamais imaginei enquanto estava encarnado. Foi numa dessas manhãs silenciosas que a mulher que havia me acolhido desde o meu despertar veio ao meu encontro. Ela se aproximou com a mesma serenidade de sempre, com aquele olhar que transmitia paz sem parecer distante. Mas naquele dia havia algo diferente em sua expressão. Não era preocupação, nem pressa. Era uma espécie de solenidade tranquila, como se ela soubesse que eu estava prestes a receber algo muito importante. Ela parou diante de mim e disse com suavidade que alguém desejava conversar comigo. Naquele instante, senti meu interior se mover. Não sei se foi expectativa, medo ou os dois ao mesmo tempo. Perguntei quem era. E ela respondeu apenas uma palavra, mas essa palavra entrou em mim como um eco impossível de ignorar. Seu mentor. Mentor. Eu repeti aquilo por dentro como quem tenta tocar uma realidade que ainda não sabe nomear direito. Eu não compreendia exatamente o que significava ter um mentor. Não sabia se estava prestes a encontrar alguém que me observava desde sempre, alguém que participará da minha história de um modo que eu desconhecia ou alguém enviado apenas para me orientar naquele momento.
Mas a simples ideia de que existia um espírito designado para me acompanhar já abalava tudo o que eu pensava saber sobre solidão, abandono e destino. Começamos a caminhar. O caminho atravessava uma alameda de árvores altas, cujas folhas pareciam filtrar a luz de um modo que eu nunca havia visto na terra. Cada raio atravessava os galhos como se carregasse vida própria. O ar era leve. Havia perfume de flores, mas nada excessivo. O ambiente inteiro parecia me preparar, em silêncio, para o que eu iria ouvir. E, enquanto eu andava ao lado dela, senti algo curioso. Parte de mim queria acelerar para chegar logo, para receber respostas, para entender de uma vez aquilo que me consumia. Mas outra parte queria retardar o momento, porque intuía que certas respostas mudam para sempre a maneira como a gente enxerga a própria existência. Depois de algum tempo, chegamos a um pequeno pavilhão aberto. Era simples, harmonioso, sem qualquer grandiosidade teatral. Ali havia uma mesa discreta, 2 cadeiras e uma atmosfera tão serena que até meus pensamentos pareceram diminuir o ritmo. E então eu o vi. Era um homem de aparência comum. Não havia roupas brilhantes, nem qualquer sinal externo de majestade. Nada nele buscava impressionar. Ainda assim, sua presença transmitia algo impossível de descrever com exatidão. Era como se ele estivesse completamente reconciliado com a própria consciência. Como se nada nele estivesse em guerra. E talvez tenha sido justamente isso que mais me tocou. Eu estava diante de alguém em paz, e a paz verdadeira tem uma força que não precisa se impor. Quando levantei os olhos para ele, senti uma estranha familiaridade. Não era como reconhecer um rosto de imediato. Era mais profundo do que isso. Era como se alguma parte antiga da minha alma o identificasse antes mesmo da minha mente conseguir explicar. Ele me olhou com um leve sorriso, e naquele sorriso não havia estranheza, como se aquele encontro não fosse uma surpresa para ele. Então disse com naturalidade: "Finalmente nos encontramos." Aquelas palavras mexeram comigo de um jeito difícil de descrever. Finalmente. Como se esse encontro já estivesse marcado muito antes de eu entender sua importância. Como se eu tivesse passado por tudo o que passei até chegar àquele ponto exato da minha jornada. Sentei-me diante dele. Ficamos alguns instantes em silêncio, mas não era um silêncio pesado. Era um silêncio cheio de presença, como se até a pausa tivesse função. Eu sentia que ele não tinha pressa. Sentia também que não iria me entregar respostas apressadas apenas para aliviar minha ansiedade. E, curiosamente, isso me tranquilizava. Então ele falou que sabia o que eu buscava. Disse que eu queria entender o que havia acontecido comigo. Eu confirmei, quase sem perceber, e respondi que queria entender tudo. Não apenas o meu sofrimento, não apenas o hospital espiritual, não apenas o umbral. Eu queria entender a vida. Queria entender a morte. Queria entender por que eu ainda existia depois de ter morrido. Ele inclinou levemente a cabeça e disse que começaríamos pelo mais importante. Naquele instante, meu coração espiritual pareceu prender a respiração. E foi ali, diante dele, naquele pavilhão de luz e serenidade, que a primeira grande verdade começou a se abrir diante de mim. Mas o que ele disse em seguida merece ser ouvido com a profundidade que carrega, porque não foi apenas uma frase. Foi uma revelação que reorganizou toda a minha consciência e que eu vou continuar desenvolvendo na próxima parte. O que acabamos de acompanhar não é apenas a preparação para uma conversa espiritual. É o momento em que a alma deixa de buscar apenas consolo e começa a buscar compreensão. Isso é muito importante, porque muita gente quer saber se existe vida após a morte, mas poucas pessoas param para pensar no que essa resposta exige de nós. Se a vida continua, então nossas escolhas importam muito mais do que imaginamos. Se a consciência sobrevive, então não estamos construindo apenas dias terrenos, estamos moldando a nós mesmos. E esse encontro com o mentor representa justamente isso.
o instante em que o espírito deixa de fazer perguntas superficiais e começa a encarar as perguntas que realmente podem transformá-lo. Agora eu quero saber de você. Se hoje você pudesse fazer apenas uma pergunta ao mundo espiritual, qual seria? Escreve aqui nos comentários, deixa seu like e compartilha este vídeo com alguém que também vive pensando no que existe além da matéria. Quando me sentei diante daquele homem que havia sido apresentado como meu mentor, eu ainda não compreendia completamente o peso daquele encontro. Eu imaginava que ouviria explicações, talvez alguns conselhos, talvez respostas para as perguntas que vinham me acompanhando desde que despertei naquele hospital espiritual. Mas o que aconteceu foi muito mais profundo do que isso. A primeira frase que ele disse mudou completamente a forma como eu passei a enxergar a vida e a morte. Ele me olhou com serenidade e disse algo que, no início, parecia impossível de aceitar. A morte não existe. Por alguns segundos eu fiquei em silêncio. Não porque não tivesse ouvido, mas porque aquela frase parecia grande demais para caber dentro da minha compreensão naquele momento. Ele percebeu minha reação e continuou falando com a mesma calma. O que vocês chamam de morte é apenas uma mudança de estado. Ele fez uma pausa breve, como se quisesse me dar tempo para absorver aquilo. Assim como a lagarta se transforma em borboleta. A forma muda, mas a vida continua. Enquanto ele falava, algo dentro de mim começou a se reorganizar. Porque aquela ideia explicava algo que eu já estava vivendo, mas ainda não tinha conseguido compreender com clareza. Eu estava ali, pensando, sentindo, refletindo. Se a morte fosse realmente o fim absoluto, nada disso seria possível. Minha consciência deveria ter desaparecido junto com meu corpo físico. Mas não foi isso que aconteceu. Eu continuava existindo. E aquela simples constatação já era suficiente para abalar muitas das certezas que eu havia carregado durante minha vida na Terra. O mentor então continuou explicando algo que ampliou ainda mais essa visão. A maioria das pessoas encarnadas acredita que a vida é curta. Algumas décadas. Talvez um pouco mais. Mas isso é apenas um pequeno fragmento da verdadeira jornada do espírito. Ele disse que a existência da alma não se mede em anos, nem em décadas, mas em experiências acumuladas ao longo de muitas existências. Séculos, às vezes milênios. Naquele instante comecei a perceber algo que eu nunca havia considerado de maneira séria enquanto estava encarnado. A vida na Terra não era toda a história. Era apenas um capítulo. Um capítulo importante, mas não o único. Essa ideia mudou completamente a maneira como eu comecei a olhar para minha própria trajetória. Muitas das situações que eu considerava injustas talvez fossem apenas parte de um processo maior de aprendizado. Muitos encontros talvez não fossem coincidência. E muitos conflitos talvez tivessem raízes mais antigas do que eu imaginava. Foi então que fiz uma pergunta que vinha surgindo dentro de mim desde o início daquela conversa. Então por que voltamos à Terra? Ele respondeu sem hesitar. Para aprender. Para evoluir. Para reparar. Para desenvolver amor. Segundo os ensinamentos que Allan Kardec organizou em O Livro dos Espíritos, explicou ele, a evolução espiritual acontece através de experiências sucessivas. Nenhuma existência é isolada. Cada vida prepara a próxima. Cada decisão molda o caminho que virá depois. Essa explicação começou a fazer muito sentido para mim. Porque, olhando para trás, eu conseguia ver momentos da minha vida em que parecia existir uma espécie de lição escondida dentro das experiências. Desafios que me obrigavam a crescer. Situações que testavam minha paciência. Encontros que mudavam minha maneira de pensar. Talvez nada disso fosse aleatório. Talvez tudo fizesse parte de um processo de educação da alma. Enquanto ele falava, outra lembrança surgiu em minha mente. Meu irmão. Nossa briga. Os anos de silêncio que se seguiram. O peso daquela distância.
Olhei para ele e fiz outra pergunta. Então nossas relações continuam depois da morte? Ele respondeu com tranquilidade. Sim. Os laços verdadeiros atravessam o tempo. Mas também carregam responsabilidades. Ele explicou que muitas vezes reencontramos, em diferentes vidas, as mesmas pessoas com quem tivemos vínculos fortes no passado. Algumas vezes esses reencontros acontecem através do amor. Outras vezes acontecem através da necessidade de reparação. Porque muitas vezes precisamos aprender a amar melhor. Aquelas palavras tocaram algo muito profundo dentro de mim. Porque naquele momento comecei a perceber que talvez as pessoas mais importantes da nossa vida não estejam ao nosso lado por acaso. Talvez exista uma história muito maior conectando essas relações. E talvez cada encontro carregue uma oportunidade de crescimento que a gente nem sempre percebe enquanto está vivendo. Respirei fundo. A conversa estava mudando minha visão da existência de uma maneira que eu jamais imaginei. Mas ainda havia algo que eu precisava perguntar. Algo que me inquietava desde que eu havia sido resgatado. O umbral, o que ele realmente é. O mentor respondeu com calma. O umbral não é punição. É consequência. Ele explicou que quando o espírito desencarna carregando estados mentais muito densos, vícios, revolta, culpa profunda, apego extremo, ele naturalmente permanece em regiões compatíveis com essas vibrações. Mas então ele acrescentou algo que trouxe um grande alívio dentro de mim. Ninguém está condenado a permanecer ali para sempre. Sempre existe caminho de saída. Sempre existe oportunidade de resgate. Sempre existe possibilidade de despertar. Naquele instante sentia algo que não experimentava desde que havia deixado a Terra. Esperança. Uma esperança tranquila. Sem ansiedade. Sem medo. Apenas a sensação de que a vida espiritual não era um sistema de condenação eterna. Era um caminho de aprendizado. O mentor então me fez uma pergunta inesperada. Uma pergunta que me obrigou a olhar diretamente para mim mesmo. Se você pudesse voltar à Terra hoje, o que faria diferente? Fiquei em silêncio. Muitas imagens passaram pela minha mente. Palavras que eu teria dito. Atitudes que eu teria mudado. Pessoas que eu teria abraçado com mais sinceridade. Depois de alguns instantes respondi a algo que nasceu quase espontaneamente dentro de mim. Eu amaria mais. Ele sorriu. Então você já começou a aprender. Naquele momento percebi que talvez o verdadeiro aprendizado da vida não esteja nas conquistas externas, mas na forma como aprendemos a amar. Antes de nos despedirmos, ele disse algo que ficou gravado em minha consciência. A vida na Terra não é castigo. É oportunidade. E cada espírito recebe exatamente as experiências necessárias para crescer. Quando me levantei daquela mesa, eu não era mais o mesmo espírito que havia chegado ali. Algo dentro de mim estava diferente. Mais desperto. Mais consciente. Mais disposto a compreender. Porque naquele dia eu entendi algo que muda completamente a maneira de enxergar a existência. A morte não encerra a jornada. Ela apenas abre a porta para o próximo capítulo. E entender isso muda tudo. O que acabamos de ver aqui revela uma das ideias centrais do Espiritismo. A vida não é um evento isolado. Cada existência faz parte de um processo contínuo de aprendizado da alma. Quando entendemos isso, muitas experiências que pareciam injustas começam a ganhar um novo significado. Não como castigo, mas como oportunidade de evolução. A pergunta que fica agora é profunda e pode gerar reflexões importantes. Se você pudesse voltar ao início da sua vida com a consciência que tem hoje, o que faria diferente? Escreve aqui nos comentários. Muitas pessoas que assistem os vídeos do canal ainda não estão inscritas, então aproveita para verificar se você já se inscreveu e ativar as notificações para não perder os próximos capítulos desta jornada espiritual. E se essa reflexão fez sentido para você,
Compartilhe este vídeo com alguém que também gosta de pensar sobre os mistérios da vida e da alma. Enquanto eu ainda absorvia tudo o que havia acabado de ouvir, percebi que aquela conversa estava apenas começando. O mentor não estava ali apenas para responder perguntas rápidas ou oferecer algum tipo de consolo momentâneo. Ele parecia interessado em algo muito maior: ajudar-me a compreender a lógica espiritual da vida. E, quanto mais eu escutava, mais percebia que muitas das coisas que eu considerava mistérios na Terra eram apenas partes de um processo que a maioria de nós ainda não consegue enxergar enquanto está encarnado. Eu ainda estava pensando na ideia de que a vida não se limita a uma única existência quando ele voltou a falar. Existe algo que muitos espíritos demoram para entender, disse ele com calma. A Terra não é o centro da vida espiritual. Ela é apenas uma escola. Aquela frase ficou ecoando dentro de mim. Uma escola. Se aquilo era verdade, então muitas experiências humanas que eu tinha interpretado como sofrimento sem sentido talvez fossem, na realidade, lições. Eu lembrei de momentos da minha vida que pareciam injustos. Problemas que eu havia enfrentado, pessoas que me decepcionaram, situações que eu não conseguia controlar. Então tudo é aprendizado? Perguntei. Ele respondeu com equilíbrio. Nem tudo acontece porque precisa acontecer. Mas tudo pode se transformar em aprendizado. Essa resposta me surpreendeu. Porque ela não tirava a responsabilidade das escolhas humanas. Pelo contrário, mostrava que cada decisão cria consequências, mas também abre oportunidades de crescimento. Ele então explicou algo que me fez refletir profundamente. Disse que a evolução espiritual acontece principalmente através de duas forças: experiência e consciência. A experiência nos coloca diante de situações reais. A consciência é o que decide o que aprendemos com elas. Dois espíritos podem passar pela mesma situação na Terra e sair completamente diferentes. Um pode se tornar mais amargo. Outro pode se tornar mais sábio. A diferença não está apenas no que aconteceu, mas na forma como cada um escolhe responder. Enquanto ele falava, comecei a perceber algo que nunca tinha considerado de forma tão clara. Talvez o maior trabalho da vida não seja mudar o mundo. Talvez seja transformar a nós mesmos. Isso me levou a outra pergunta que surgiu quase naturalmente. Se a vida é uma escola, quem decide as lições? Ele respondeu com serenidade. Muitas vezes somos nós mesmos. Eu franzi a testa, tentando compreender. Ele explicou que antes de reencarnar, muitos espíritos participam do planejamento das experiências que viverão. Não de maneira detalhada como um roteiro fechado, mas como um conjunto de oportunidades de aprendizado. Família, ambiente, desafios, encontros importantes. Tudo isso pode fazer parte de um planejamento espiritual. Mas ele também deixou claro que isso não significa que cada detalhe da vida esteja predeterminado. Existe liberdade. Existe escolha. Existe responsabilidade. Planejamos as oportunidades, disse ele. Mas as decisões continuam sendo nossas. Essa ideia mudou completamente minha forma de enxergar o destino. Durante muito tempo eu pensei que a vida era governada apenas pelo acaso. Ou, em outros momentos, pensei que tudo estava rigidamente determinado. Mas ali eu começava a perceber algo diferente. A vida parece funcionar como um caminho cheio de possibilidades. Algumas portas aparecem, mas somos nós que decidimos atravessá-las ou não. Fiquei em silêncio por alguns instantes, absorvendo tudo aquilo. Então uma dúvida voltou à minha mente. Se tudo isso é verdade, por que tantas pessoas na Terra não lembram de suas vidas anteriores? Ele sorriu levemente. Porque o esquecimento também é uma forma de proteção. Ele explicou que lembrar claramente de todas as experiências passadas poderia tornar a vida atual extremamente difícil. Imagine carregar na memória todos os erros de várias existências. Todas as perdas.
todos os conflitos, todos os sofrimentos. A consciência poderia se tornar pesada demais. O esquecimento temporário permite que o espírito comece uma nova etapa com mais liberdade emocional. Mas isso não significa que o passado desapareça completamente. Ele continua influenciando tendências, talentos, afinidades e desafios. Algumas pessoas sentem conexões inexplicáveis. Outras desenvolvem habilidades naturais. Algumas experimentam aversões ou medos que parecem surgir sem motivo. Segundo ele, muitas dessas coisas podem ser ecos de experiências anteriores. Enquanto eu refletia sobre isso, percebi que a conversa estava me levando para um nível ainda mais profundo de compreensão. A vida não era apenas uma sequência de eventos isolados. Era uma jornada contínua de aprendizado da alma. Cada existência acrescentava algo novo à consciência. E talvez o verdadeiro sentido da evolução espiritual estivesse justamente nisso: tornar-se cada vez mais capaz de amar, compreender e agir com sabedoria. O mentor então fez uma observação que me marcou profundamente. A maioria das pessoas na Terra pergunta: o que acontece depois da morte? Ele fez uma pausa e continuou. Mas a pergunta mais importante deveria ser outra. Eu olhei com curiosidade. Qual? Ele respondeu com tranquilidade. O que estamos fazendo com a vida enquanto estamos vivos? Aquela frase entrou em mim como uma luz. Porque de repente eu percebi algo simples e ao mesmo tempo transformador. Muita gente vive pensando no futuro espiritual, mas esquece que o futuro está sendo construído agora. Cada atitude, cada escolha, cada gesto de amor ou indiferença. Tudo isso molda a consciência que levaremos conosco depois da morte. Fiquei em silêncio por alguns instantes, observando os jardins ao redor do pavilhão, sentindo que aquela conversa estava reorganizando minhas próprias prioridades. Talvez a vida humana não seja apenas uma corrida por conquistas materiais. Talvez seja uma oportunidade preciosa de crescimento interior. Antes de encerrar aquele momento, o mentor disse algo que ainda ecoa dentro de mim. A vida espiritual não começa depois da morte. Ela começa no momento em que o espírito decide viver com consciência. Quando ele terminou de falar, eu senti uma calma diferente dentro de mim. Não era apenas alívio. Era compreensão. A conversa ainda continuaria, e o que ele revelaria na sequência ampliaria ainda mais minha visão sobre a jornada da alma. Mas isso é algo que vamos explorar na próxima parte. O que acabamos de acompanhar traz uma reflexão importante. Se a Terra realmente funciona como uma escola espiritual, então cada experiência da vida, inclusive as difíceis, pode carregar uma oportunidade de crescimento. Isso muda completamente a forma como olhamos para nossos desafios. Agora eu quero saber algo de você. Você acredita que as dificuldades da vida podem fazer parte de um aprendizado da alma, ou acha que tudo acontece apenas por acaso? Escreve sua opinião aqui nos comentários. Suas reflexões podem ajudar outras pessoas que também estão tentando entender o sentido da própria jornada. E se essa conversa está fazendo você pensar de uma maneira diferente sobre a vida, deixe seu like e envie este vídeo para alguém que gosta de refletir sobre espiritualidade. Depois de tudo o que o mentor havia me explicado, eu permaneci alguns instantes em silêncio. Não era um silêncio de dúvida, nem de confusão. Era um silêncio de assimilação, como se cada palavra tivesse aberto portas dentro da minha própria consciência. Eu sentia que muitas das ideias que antes pareciam apenas teorias distantes agora faziam sentido de uma maneira muito mais concreta. Afinal, eu não estava apenas ouvindo sobre a vida espiritual. Eu estava vivendo nela. O mentor observou meu silêncio com tranquilidade, como se soubesse exatamente o que se passava dentro de mim. Então ele falou novamente. Existe outra verdade que muitas pessoas na Terra têm dificuldade de aceitar. Eu levantei os olhos. Qual? Ele respondeu com serenidade.
O universo espiritual não funciona baseado em punição, mas em consequência. Essa frase me chamou a atenção imediatamente. Durante grande parte da minha vida, eu havia pensado na ideia de justiça divina como algo semelhante aos julgamentos humanos, recompensa para quem acerta, punição para quem erra. Mas o mentor explicou que a realidade espiritual é mais profunda do que isso. Segundo ele, cada pensamento, cada emoção e cada atitude cria uma vibração na consciência do espírito. Essa vibração molda naturalmente o ambiente espiritual com o qual o espírito se conecta após a morte. Não é alguém que envia o espírito para um lugar específico, explicou ele. É o próprio estado interior que o conduz. Essa explicação fez muito sentido para mim, porque lembrava exatamente o que eu havia experimentado antes de ser resgatado. O sofrimento que vivi naquela região sombria não parecia uma sentença imposta por alguma autoridade espiritual. Parecia, na verdade, um reflexo do estado emocional e mental que eu carregava. A revolta, o apego, a culpa. Tudo aquilo havia criado uma espécie de prisão interior. E essa prisão se refletia no ambiente ao meu redor. O mentor continuou. Quando o espírito começa a modificar seus pensamentos e sentimentos, ele gradualmente muda também o ambiente espiritual ao qual está ligado. Essa ideia trouxe uma sensação inesperada de liberdade, porque significava que nenhum espírito está condenado eternamente a um estado de sofrimento. A transformação interior abre caminhos novos. Sempre. Mas ele também explicou algo importante. Essa mudança não acontece apenas porque alguém deseja escapar da dor. Ela acontece quando o espírito realmente aprende com a experiência. Quando compreende. Quando amadurece. Quando decide viver de uma forma diferente. Enquanto eu refletia sobre isso, uma lembrança voltou à minha mente. Meu irmão. A distância que existia entre nós antes da minha morte. As palavras que nunca dissemos. O orgulho que nos manteve afastados. Eu olhei para o mentor e perguntei algo que ainda pesava dentro de mim. Então, ainda posso reparar aquilo que fiz? Ele me observou com muita atenção antes de responder. Sim. Aquele simples sim trouxe uma sensação profunda de alívio. Mas ele continuou. A reparação nem sempre acontece da forma que o espírito imagina. Ele explicou que algumas reconciliações acontecem ainda durante a vida física. Outras acontecem no plano espiritual. E algumas exigem novos reencontros em futuras existências. Porque o aprendizado do amor verdadeiro às vezes precisa de mais tempo para amadurecer. Mas nenhuma experiência sincera de arrependimento se perde, disse ele. A consciência sempre encontra oportunidades de crescer. Essas palavras tocaram algo muito profundo dentro de mim. Porque naquele momento percebi que talvez a maior tragédia da vida humana não seja errar. Errar faz parte do processo de aprendizado. A verdadeira tragédia talvez seja permanecer preso ao orgulho que impede a transformação. O mentor então se levantou e caminhou alguns passos até a borda do pavilhão. Do lado de fora, os jardins do hospital espiritual se estendiam em silêncio. A luz atravessava as árvores de uma forma que parecia quase viva. Ele olhou para aquela paisagem e disse algo que me marcou profundamente. A evolução espiritual não acontece em saltos gigantes. Acontece em pequenas escolhas repetidas. Escolher compreender em vez de julgar. Escolher perdoar em vez de guardar ressentimento. Escolher aprender em vez de culpar o mundo. Essas pequenas decisões, segundo ele, vão moldando lentamente a consciência do espírito. E ao longo de muitas existências, esse processo constrói algo muito maior, sabedoria. Enquanto ele falava, eu comecei a perceber algo que talvez seja uma das maiores ilusões da vida humana. Muitas pessoas acreditam que evolução espiritual significa tornar-se perfeito. Mas talvez evolução signifique apenas tornar-se mais consciente, mais responsável, mais capaz de amar. O mentor então voltou a olhar para mim.
Você já percebeu que suas perguntas mudaram desde que chegou aqui? Eu pensei por alguns instantes. E percebi que ele tinha razão. No início eu só queria entender por que eu havia sofrido. Agora eu queria entender como crescer. Essa mudança parecia pequena. Mas talvez fosse o começo de algo muito maior. Antes de encerrarmos aquela conversa, ele me fez uma última pergunta naquele encontro. Se a vida na Terra é uma oportunidade de crescimento, como você gostaria de viver a próxima vez que voltar? Essa pergunta me fez pensar profundamente. Porque pela primeira vez eu não estava olhando para a vida apenas como uma sequência de acontecimentos. Eu estava olhando para ela como uma oportunidade de evolução. E isso muda tudo. Ficamos em silêncio por alguns instantes. O vento suave atravessava o jardim. E eu sentia que aquela conversa ainda não havia terminado. Ainda existiam muitas verdades a serem compreendidas. Mas algo dentro de mim já estava diferente. Mais desperto. Mais consciente. Mais preparado para aprender. O que acabamos de ver nesta parte revela algo fundamental da visão espiritual da vida. O sofrimento não é um castigo eterno, mas muitas vezes um reflexo do estado interior do espírito. Quando compreendemos isso, percebemos que a verdadeira transformação começa dentro de nós. Essa ideia pode mudar completamente a maneira como olhamos para nossos próprios desafios. Agora eu quero saber algo muito importante de você. Você acredita que as experiências difíceis da vida podem ajudar a transformar a consciência? Ou acha que o sofrimento não tem nenhum propósito espiritual? Escreva sua opinião aqui nos comentários. Ler diferentes pontos de vista enriquece muito esse tipo de reflexão. E se essa conversa trouxe alguma clareza ou inspiração para você, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que também gosta de refletir sobre o sentido da vida. Depois de tudo o que o mentor havia me revelado, permaneci por alguns instantes observando o jardim ao redor do pavilhão. O silêncio daquele lugar parecia diferente de qualquer silêncio que eu havia conhecido na Terra. Não era vazio. Não era ausência. Era presença. Como se o próprio ambiente estivesse carregado de significado. Eu sentia que aquela conversa estava reorganizando algo profundo dentro de mim, como se cada resposta estivesse reposicionando peças antigas da minha própria história. O mentor voltou a se sentar diante de mim e me observou com tranquilidade. Você percebe que sua visão da vida já começou a mudar? Perguntou ele. Pensei por alguns segundos antes de responder. Sim, havia algo diferente. Antes de chegar ali, eu enxergava a vida como uma sequência de acontecimentos isolados. Alguns bons, outros difíceis, muitos aparentemente injustos. Mas agora eu começava a perceber algo que nunca tinha considerado de forma tão clara. Talvez a vida seja muito mais contínua do que imaginamos. Talvez aquilo que chamamos de fim seja apenas uma transição. Talvez aquilo que chamamos de destino seja, na verdade, o resultado de escolhas acumuladas ao longo do tempo. O mentor então disse algo que aprofundou ainda mais essa ideia. A maioria das pessoas na Terra passa a vida inteira tentando controlar o futuro. Ele fez uma breve pausa. Mas o futuro espiritual não é algo que se controla. É algo que se constrói. Essas palavras fizeram muito sentido para mim naquele momento. Porque comecei a perceber que cada atitude tomada durante a vida material deixa marcas na consciência. Não apenas as grandes decisões, mas também as pequenas escolhas do cotidiano. Como tratamos as pessoas. Como reagimos às dificuldades. Como lidamos com o orgulho. Como aprendemos, ou deixamos de aprender, com nossos erros. Tudo isso molda lentamente quem nos tornamos. E essa consciência é justamente o que levamos conosco quando deixamos o corpo físico. O mentor então explicou algo que mudou completamente minha compreensão sobre a morte. A morte não transforma automaticamente ninguém em um espírito sábio. Ele disse isso com muita serenidade. O espírito continua sendo,
no mundo espiritual, aquilo que construiu dentro de si durante a vida. Isso significava que a morte não resolve automaticamente nossos conflitos interiores. Ela apenas remove as distrações da vida material. Aquilo que somos por dentro se torna ainda mais evidente. Essa explicação me fez lembrar de algo que ele havia dito anteriormente sobre o umbral. Não era punição. Era consequência. Quando o espírito permanece preso a estados emocionais densos, revolta, culpa, apego, ele naturalmente se conecta a regiões espirituais compatíveis com esses sentimentos. Mas quando começa a transformar sua consciência, novas possibilidades se abrem. Novos ambientes. Novas experiências. Novos aprendizados. Percebi então que o verdadeiro trabalho espiritual não começa depois da morte. Ele começa agora, durante a vida. Essa percepção mudou completamente a forma como eu passei a enxergar a própria existência humana. Muitas pessoas passam anos acumulando bens, conquistas e preocupações materiais. Mas talvez o patrimônio mais importante da vida seja invisível. É aquilo que construímos dentro da nossa própria consciência. O mentor então se levantou novamente e caminhou até a borda do pavilhão. Olhou para o horizonte luminoso daquele mundo espiritual e disse algo que guardarei para sempre. A vida na Terra é uma oportunidade extraordinária. Porque é lá que o espírito aprende a transformar conhecimento em ação. Naquele momento percebi algo muito simples, mas profundamente verdadeiro. Não é difícil falar sobre amor. Difícil é praticar. Não é difícil compreender o valor do perdão. Difícil é perdoar quando somos feridos. A vida material oferece justamente esse tipo de desafio. Ela nos coloca diante de situações reais onde precisamos decidir quem queremos ser. O mentor então voltou seu olhar para mim e disse algo que marcou profundamente aquele encontro. A pergunta mais importante que um espírito pode fazer não é o que acontece depois da morte. Ele fez uma pausa e continuou. A pergunta mais importante é o que estamos fazendo com a vida agora. Aquela frase entrou em mim como uma chave. Porque percebi que, durante muito tempo, eu havia buscado respostas sobre o além, mas tinha prestado pouca atenção na forma como estava vivendo no presente. Talvez a verdadeira preparação espiritual não esteja em conhecer todos os mistérios do universo. Talvez esteja em viver com mais consciência, mais compaixão, mais responsabilidade, mais amor. Depois de alguns instantes em silêncio, senti algo diferente dentro de mim. Uma mistura de paz e decisão. Paz por entender que a vida não termina. Decisão por compreender que cada momento da existência tem valor. Eu me levantei. Agradeci ao mentor pela conversa. E, enquanto caminhava novamente pelos jardins do hospital espiritual, percebi que algo dentro de mim havia mudado profundamente. Eu ainda tinha muito a aprender. Mas agora eu sabia que a jornada continua. Sempre. E talvez a morte não seja o maior mistério da existência. Talvez o verdadeiro mistério seja o que fazemos com o tempo que recebemos enquanto estamos vivos. O que acabamos de acompanhar neste capítulo revela uma das reflexões mais profundas da espiritualidade. A vida não é apenas uma preparação para a morte. Na verdade, é o contrário. A morte apenas revela aquilo que construímos dentro de nós durante a vida. Cada escolha, cada pensamento e cada atitude ajudam a formar a consciência que continuará existindo depois da experiência material. Agora eu quero deixar uma pergunta para você que chegou até aqui acompanhando essa jornada. Se você soubesse com absoluta certeza que sua consciência continua existindo depois da morte, o que começaria a fazer diferente ainda hoje? Escreva sua reflexão aqui nos comentários. Muitas vezes uma simples resposta pode despertar reflexões profundas em outras pessoas que também estão assistindo. E se essa história fez você pensar sobre a vida de uma maneira diferente, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que gosta de refletir sobre espiritualidade e propósito da existência. Este é o Segredos de Vidas Passadas.